Fala a torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da Colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. A noite promete fortes emoções em São Januário. Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, às 21h30, em jogo válido pela Copa do Brasil. O clássico carioca já seria naturalmente cercado de rivalidade, mas uma fala de John Testor, dono da SAF Alvinegra, jogou gasolina no fogo e aumentou ainda mais a temperatura do duelo. O empresário norte-americano não economizou nas palavras e disparou duras críticas ao clube cruzmaltino, gerando revolta nos vascaínos. Segundo Testor, o Botafogo vive um momento completamente diferente do Vasco. Ele disse que a equipe da Estrela Solitária é um leão faminto, enquanto o time da Colina seria apenas um gatinho indefeso. A declaração rapidamente se espalhou nas redes sociais e tomou conta dos debates esportivos, principalmente por ter sido feita às vésperas de um confronto decisivo em São Januário. O mandatário do Botafogo fez questão de frisar que sua confiança é absoluta na classificação do clube. Para ele, o confronto de hoje será tão desequilibrado que sequer haverá necessidade do jogo de volta. Testor afirmou que seu time vai engolir o Vasco diante da torcida cruzmaltina, algo que pegou de surpresa até os mais fanáticos botafoguenses. Mas as provocações não pararam por aí. John Testor resolveu atacar diretamente a estrutura do Vasco. Em suas palavras, o estádio de São Januário seria uma vergonha para a Série A do Campeonato Brasileiro. O empresário chegou a citar problemas como ratos circulando no vestiário, chuveiros sem água quente e condições que, segundo ele, não estariam à altura de um clube com tanta tradição. A crítica dura reacendeu uma discussão antiga sobre as condições do estádio vascaíno. Torcedores do Botafogo se aproveitaram das falas para ironizar os rivais nas redes sociais, enquanto vascaínos se sentiram desrespeitados e exigiram uma resposta à altura da diretoria. O clima do clássico, que já seria de tensão, ganhou ares de verdadeira guerra psicológica. Testor ainda tentou dar um tom de aparente cordialidade ao citar Pedro Paulo, o Pedrinho, atual presidente do Vasco. O norte-americano disse que respeita e até gosta do dirigente, mas que, na visão dele, Pedrinho está à frente de um barco afundado. A frase soou como um verdadeiro tapa na cara dos vascaínos e virou motivo de piadas entre rivais. As falas também envolveram Fernando Diniz. O treinador vascaíno, que já vive momentos de pressão devido aos resultados irregulares da equipe, foi alvo de ironia de John Testor. O empresário disse sentir pena tanto do técnico quanto dos torcedores cruzmaltinos, reforçando a ideia de que o Vasco está em situação desesperadora. O recado de Testor pareceu estratégico. Ao atacar diretamente a moral do Vasco, ele buscou criar um clima de nervosismo e insegurança no adversário. Muitos especialistas interpretaram as declarações como uma clara tentativa de abalar os bastidores do clube da Colina e transferir toda a pressão para os jogadores dentro de campo. Vale destacar que essa não é a primeira vez que John Testor causa polêmica no futebol brasileiro. Conhecido por seu jeito explosivo e por não medir palavras, ele já coleciona declarações fortes desde que assumiu o Botafogo. No entanto, a forma como se dirigiu ao Vasco chamou a atenção pela intensidade e pelo timing às vésperas de um clássico decisivo. A torcida do Vasco, por sua vez, recebeu as declarações como um insulto. Nas redes sociais, cruzmaltinos prometeram transformar São Januário em um caldeirão ainda maior para empurrar o time rumo à vitória. Muitos afirmaram que o time precisa dar uma resposta em campo e calar o dirigente alvinegro da melhor forma possível, conquistando o resultado. Enquanto isso, os botafoguenses estão em êxtase. A confiança do dono da SAF parece ter contagiado parte da torcida, que já começa a tratar o jogo como uma formalidade. Alguns torcedores do Glorioso afirmam que esperam uma vitória categórica, reforçando o discurso de John Testor de que o Vasco não seria páreo para o Botafogo nesta fase. No lado vascaíno, há quem enxerga as declarações como motivação extra. Jogadores e comissão técnica sabem que foram desafiados publicamente, e esse tipo de provocação costuma mexer com o brio de qualquer atleta. Dentro do elenco, a palavra de ordem é transformar a indignação em força dentro das quatro linhas.
Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Testor ainda descreveu São Januário como um cenário ultrapassado. Para ele, um clube do tamanho do Vasco deveria oferecer estruturas mais modernas e adequadas para receber grandes partidas. O dirigente norte-americano fez questão de frisar que, na sua visão, a disparidade entre o que oferece o Botafogo e o que oferece o Vasco é gigantesca. O comentário caiu como uma bomba no ambiente político do Vasco. Críticos internos apontaram que falas como essas expõem a realidade e pressionam ainda mais a diretoria a buscar investimentos para modernizar o estádio. Por outro lado, conselheiros mais próximos de Pedrinho consideraram a declaração de Testor como uma tentativa de desestabilizar o clube. De qualquer forma, é inegável que o empresário conseguiu roubar os holofotes antes da bola rolar. O clássico ganhou contornos ainda mais emocionantes, e agora todos esperam ansiosamente para ver se as palavras de Testor serão confirmadas em campo ou se servirão de combustível para uma reação cruzmaltina. O fato é que, no futebol, declarações como essas dificilmente passam despercebidas. Se o Botafogo vencer, John Testor será exaltado por ter previsto o massacre. Mas, se o Vasco surpreender e conquistar o resultado, a fala do norte-americano voltará contra ele como um verdadeiro tiro no pé. Torcedores mais antigos lembraram que provocações antes de clássicos são um prato cheio para o futebol carioca. Há inúmeros exemplos de falas que motivaram o rival e acabaram ficando marcadas de forma negativa para quem provocou. Esse pode ser mais um caso para entrar na história do confronto entre Vasco e Botafogo. O elenco cruzmaltino, liderado por Fernando Diniz, sabe que precisa mostrar personalidade. O treinador tem sido muito cobrado pela oscilação da equipe, mas agora terá a chance de dar uma resposta dentro de casa, diante da própria torcida e contra um adversário que não esconde sua soberba. Para o Botafogo, o desafio será corresponder à confiança excessiva do seu dirigente. Jogadores e comissão técnica precisarão comprovar dentro de campo que a diferença entre os clubes é realmente tão grande quanto o Testor sugeriu. Caso contrário, o efeito poderá ser desastroso e gerar uma pressão inesperada. O clássico de hoje já tinha ingredientes suficientes para ser emocionante: rivalidade histórica, clima de Copa do Brasil, casa cheia e times com objetivos claros. No entanto, as falas de John Testor adicionaram uma camada a mais de provocação, tornando o duelo um dos mais aguardados da temporada. A imprensa esportiva também se dividiu. Alguns jornalistas consideraram a atitude de Testor desrespeitosa, uma falta de fair play com o rival tradicional. Outros, porém, enxergaram como parte do folclore do futebol carioca, onde provocações sempre fizeram parte da cultura dos clássicos. De qualquer forma, o Vasco chega para o jogo ferido no orgulho. Poucos acreditam que as palavras do norte-americano passarão batidas pelos jogadores. Pelo contrário, existe a expectativa de que o time entre em campo com sangue nos olhos, disposto a provar que São Januário ainda é um território respeitado. No Botafogo, o discurso é de foco total. Embora as falas de Testor tenham viralizado, a comissão técnica tenta blindar o elenco e evitar que os jogadores entrem em clima de euforia. O alerta é para que o excesso de confiança não se torne uma armadilha dentro das quatro linhas. A rivalidade entre Vasco e Botafogo já foi marcada por grandes jogos e capítulos memoráveis. Agora, ganha mais um episódio histórico antes mesmo da bola rolar. John Testor conseguiu transformar um clássico já quente em uma verdadeira guerra de declarações. No fim das contas, tudo se resolverá dentro do gramado. É lá que os jogadores vão mostrar quem está em melhor fase e quem merece seguir adiante na Copa do Brasil. O que se sabe é que, independentemente do resultado, a noite de hoje ficará marcada pela ousadia do dono da SAF botafoguense. O torcedor cruzmaltino espera que sua equipe responda à altura. Mais do que uma vitória, o Vasco busca recuperar o respeito que foi colocado em dúvida por Testor. Ganhar em São Januário, diante da própria torcida, seria uma resposta perfeita às críticas feitas pelo empresário. Já os alvinegros enxergam a oportunidade de confirmar a superioridade. Uma vitória fora de casa, da forma categórica como previu o dirigente, seria motivo de festa e de zombaria interminável sobre o rival. A chance de calar São Januário e confirmar o Botafogo como o leão seria histórica para os torcedores da Estrela Solitária.
O certo é que a expectativa é enorme. Poucos clássicos dos últimos anos chegaram a esse nível de rivalidade verbal antes mesmo do apito inicial. Testor apostou alto em suas declarações, e agora depende do Botafogo para não ver seu discurso virar motivo de piada. Seja como for, Vasco e Botafogo prometem entregar um jogo quente, disputado e repleto de emoção. A Copa do Brasil ganha com esse tipo de rivalidade, pois torna o espetáculo ainda mais imprevisível e apaixonante para os torcedores. Hoje, às 21h30, São Januário será palco não apenas de um clássico carioca, mas de uma batalha de honra. De um lado, o Botafogo de John Testor, confiante e provocador. Do outro, o Vasco de Fernando Diniz, ferido no orgulho e disposto a dar a resposta em campo. O que está em jogo vai além da classificação, está em jogo o respeito. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!